Olá, caros ouvintes. Aqui é a Dani Foster, novamente falando no Com DaniCast, um canal para que possamos refletir sobre saúde, bem-estar e o equilíbrio do eu. O tema de hoje foi proposto na semana passada por uma pessoa que eu atendo e tenho muito carinho. E essa pessoa me falou assim: puxa, Dani, geralmente as pessoas têm relacionamentos tóxicos, abusivos, e isso acaba de alguma forma prejudicando muito a questão do equilíbrio. E é um tema que é recorrente e que eu acho que você deveria abordar no teu canal de podcast. Então eu resolvi fazer essa internalização com vocês hoje. Realmente é uma temática assim bem complexa, então é um pouco mais difícil ser objetiva, ser sucinta, mas eu vou tentar passar uma mensagem assim que reflita um pouco a questão em si e para que vocês vejam aí alguns pontos de reflexão, alguns pontos de rever aí algumas estratégias de vida e que também possam aí de alguma forma contribuir para que vocês possam se sentir melhores consigo mesmos. Então, primeiro assim, definindo, né, o que é uma relação tóxica ou um relacionamento abusivo. Normalmente, as pessoas, e aí eu tô falando de pessoas que fazem parte da família ou não, cada um tem a sua própria personalidade, a sua própria maneira de ser e agir no mundo e também o seu próprio nível de autoconhecimento e até mesmo um certo nível de empatia, envolvimento e comunicação e possibilidade de se envolver efetivamente com outras pessoas que de alguma forma consegue respeitar o espaço do outro, respeitando a si mesmo. Então isso a gente diz assim que deveria ser o ideal. Quando nós temos pessoas aí que se conhecem, se reconhecem e que conseguem ter respeito mútuo e não colocam para o outro uma responsabilidade que é sua, não se apropriam do outro para resolver questões que a própria pessoa deveria resolver. Então, a partir do momento que nós temos essa impossibilidade, nós temos um começo de um relacionamento tóxico ou de uma relação abusiva. Por quê? Porque se eu tenho coisas em mim que eu não consigo identificar, que eu não consigo trabalhar, eu não consigo enxergar no espelho, enxergar na minha essência aquilo que eu sou e que eu não aceito e que eu deveria reconhecer para trabalhar esses pontos em mim mesmo, eu jogo toda a responsabilidade, né, todo esse lixo emocional, eu coloco essa carga em uma pessoa externa. E aí eu tô falando que isso reflete em todas as relações, por isso que no começo eu falei familiares também, porque nós temos, por exemplo, mães que fazem isso com seus filhos, filhos que fazem isso com os seus pais, pais que fazem isso com os seus filhos, esposas e maridos, respectivamente, porque nós estamos com dificuldade de entender quem somos, quais são os nossos problemas, quais são as nossas deficiências, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos limites, e por não conseguir trabalhar com todos esses não seis, nós achamos que a outra pessoa que está próxima a nós, ela tem que dar conta disso. Eu vou dar um exemplo assim que é um exemplo muito comum, aonde uma pessoa da família ela tem uma característica, vamos dizer assim, de ser mais assim manipuladora, emocionalmente falando, e ela se coloca como vítima, ela se coloca como aquela que sofre, aquela que nunca consegue apoio dos outros, enfim. E ela vai usando desse discurso, muitas vezes até mesmo sem perceber, e vai atribuindo responsabilidades para as pessoas que estão ao redor dela. Quando ela faz isso,
ela automaticamente ela está jogando algo que ela não reconhece que é o sentido da vida dela. Ela deveria ter um sentido, ela deveria ter a iniciativa, ela deveria buscar a solução dos seus problemas, ela deveria falar para alguém se ela precisa de ajuda, olha, eu estou buscando esta solução deste problema. Eu fiz já algumas iniciativas, mas eu tenho um limite meu pessoal e eu gostaria que você me ajudasse para me dar uma orientada, para me dar um suporte, mas não para aquela pessoa ser aquela que efetivamente vai do início ao fim resolver tudo, que vai dar conta de tudo, que vai se responsabilizar pela vida do outro, que vai assumir o problema integral daquela outra pessoa. Porque nós temos que considerar que todos nós, seres humanos, devemos ter o direito e, portanto, também o dever de sermos os responsáveis pelas próprias vidas. Então, quando eu tenho filhos, eu não posso me responsabilizar pela vida do meu filho totalmente, sem que eu gere a ele a possibilidade dele se empoderar, dele ter a condição de resolver a sua própria vida a partir do momento que ele se torna um jovem adolescente, um adulto, e ele já começa a ter que relacionar-se com outras pessoas, a dar conta dos seus problemas, assumir as suas responsabilidades. Se não estuda e não tira nota, é uma situação que o próprio filho tem que dar conta de resolver. Se não consegue se concentrar, é o próprio filho que tem que começar a entender o motivo que leva ele a não conseguir fazer isso. Se ele não consegue se relacionar com os amigos, ter uma boa convivência social, ele precisa entender por que ele não está dando conta disso, mas ele pode dialogar com seus pais, se comunicar com pessoas que ele tenha confiança, no sentido de buscar um autoconhecimento, um feedback, de entender como é que as pessoas conseguem enxergá-lo, conseguem vê-lo, para quê? Para que ele possa aprender a partir do autoconhecimento e dessa reflexão, que é uma reflexão contínua, né? Então, na vida, se nós educamos os filhos assim, ao se tornarem adultos, dificilmente eles também deixarão de refletir sobre as suas responsabilidades e compromissos a ponto de atribuírem a terceiros a responsabilidade que deveria ser deles próprios em relação à própria vida. Então, no ambiente de trabalho, você pode encontrar, por exemplo, superiores, pares, até mesmo subordinados, que são pessoas que, pela sua falha no autoconhecimento, por pecarem e não conseguirem ir mais a fundo, mais profundamente em si mesmos, são pessoas que conseguem tornar aquele ambiente um ambiente doentio e um ambiente tóxico. Elas não conseguem entender que errar é humano, que falhar faz parte, que reconhecer a necessidade de desenvolvimento é algo que é extremamente favorecido para você se tornar um profissional melhor, que você pode sim pedir ajuda, que você pode sim reconhecer eu não sei. E um ambiente colaborativo é um ambiente que permite esse tipo de comunicação e transparência, esse tipo de abertura. Uma pessoa que é obrigatoriamente impositiva, autoritária, uma pessoa que ela passa obrigatoriamente por um universo onde ela só admite ela estar certa, e quando ela está errada, ela simplesmente pega esse lixo do erro dela e joga em outras pessoas, isso não é uma atitude, isso não é um comportamento saudável para nenhuma das partes. Então, entendido isso, o que fazer quando você se vê num relacionamento tóxico? Você tem como sair dele ou você está preso a esse relacionamento? Não, você tem como sair dele.
né? Então, assim, a partir do momento que você reconhece que alguém está colocando o lixo dela sobre você, você pode negar, você pode dizer não, você pode simplesmente colocar um limite nesse relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa, ela só se apropria ou ela só abusa de você porque você permite. Muitas pessoas dizem para mim assim, mas aí eu tenho medo, porque se eu negar, se eu não permitir, essa pessoa pode fazer algo contra mim. Mas espera lá, será que você não é capaz de entrar num não que seja um não aonde você simplesmente responda da seguinte maneira: me desculpa, mas eu não consigo fazer isso por você, eu não posso assumir isso para você, eu não tenho essa condição, esse é o meu limite, não tenho nada contra você, eu simplesmente não estou dando conta, é algo que eu não consigo. Você está dizendo isso e você está fazendo isso, essa limitação, de uma forma verdadeira, honesta, respeitosa. Você está dizendo para o outro que aquilo que ele exige de você, você não quer dar, mas você não precisa dizer o não quero, que pode passar uma comunicação que seja uma comunicação, digamos assim, um pouco mais agressiva, talvez, para uma pessoa que não entende, né, de si mesma. Então você não precisa falar eu não quero, mas você pode dizer eu não consigo. Nesse momento eu não tenho como te ajudar. É algo que está além do meu alcance, além do meu limite. E é uma coisa que eu sempre digo quando eu faço alguns atendimentos, que é assim: a gente não pode dar para o outro aquilo que a gente não faz por si mesmo, aquilo que a gente não dá para si mesmo. É como se fosse uma conta bancária onde você está emprestando dinheiro para alguém e você não tem dinheiro na sua conta. Então, se você não consegue ter um equilíbrio emocional seu a partir, né, de você mesmo, que você está construindo isso, como é que você pode tirar o seu equilíbrio para você dar para alguém, para que essa pessoa, entre aspas, fique equilibrada? Isso é um dos maiores erros que nós cometemos e isso é uma falha de relacionamento que vai gerando automaticamente e diretamente uma situação de vida que compromete e muito a saúde mental das pessoas. Então não adianta depois a gente dizer que eu adoeci porque meu marido, eu adoeci porque meu filho, eu adoeci porque seja lá quem for, me fez adoecer. É que você está se permitindo uma relação que não é uma relação saudável. Então pensem sobre isso, porque essa é a chave de você conseguir colocar limites, de você conseguir dizer não, de você aprender a dizer não sem ofender, sem machucar, mas vendo que você consigo mesmo, você tem também a necessidade de autopreservação, ok? Então espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira objetiva, sucinta e que vocês tenham entendido esse contexto para que nós possamos evoluir um pouquinho mais na questão do equilíbrio do eu e do bem-estar. Um grande dia e semana para vocês e até a semana que vem.